Então, segunda parte do questionamento arsênio. É claro que a gente estava fazendo. Se eu pudesse aplicar o arsênio em casa para o Renato, não que eu não tivesse condição, porque a condição eu tinha de aplicar o arsênio que hoje a gente conhece, que ele era conhecido antes, até que foi proibido a empresa. Já tenho aqui a embalagem da empresa e a embalagem da farmacêutica para comparar. A proibição que as pessoas não tinham mais acesso a essas gotas, né? Então, tudo isso que esses ortodoxos promoveram para tirar de circulação as coisas boas que fazem as curas e que evitam doenças, para manter o comércio ilegal de vários produtos que são ilegais, mas estão legalizados e vão ter que ser retirados, removidos, fazia com que naquele momento eu não estivesse habilitada a colocar um acesso venoso para fazer o arsênio. E a medicina, muito egóica, eles jogam com essas partes. Quando uma esteticista, uma cabeleireira está tentando, está chegando nos níveis deles, está colando neles para fazer os questionamentos necessários, né? A gente mudou para outra instituição político-privada por questão judicial, por causa da denúncia na Polícia Civil que eu fiz contra a instituição universitária. Aí eles fizeram o jogo do revanche, que então não iriam mais atender ali, porque era um pedido judicial meu. Então, nós ia ser debandados lá para o outro lugar. Daí lá eles já fizeram a ligação. Vou colocar o pior médico, a pior assistente pela cabeça deles. Seria o pior médico, a pior assistente. E a melhor coisa era deixar que nós se fosse, né? Porque ali com nós não arrumaria mais nada. Então, não teve essa parte da outra instituição político-privada, interesse humanístico, de humanizar as coisas, colocar lá, além desse arsênio, outras coisas que faziam parte desse tratamento, inclusive oxigênio hiperbárico. Agora falei, não sei se vai passar aqui no robozinho, né? Que eu não posso falar isso também. Mas, enfim, a médica auxiliar formada, auxiliar do doutor-chefe, me questionou sobre as cápsulas desse medicamento. Por que ele não tomava as cápsulas, né? Assim, porque ela estava muito moderninha, ela já viajou posterior, ela sabia de tudo, eles sempre sabem de tudo. É claro que eles sabem, é a área deles. Eu sempre sei a tinta que está lançando, eu sempre sei qual é o OX que está com menos carga de amônia, eu sempre sei tudo, mesmo que é a minha área. Então, ela sabia. Aí eu falei assim, então você tem no SUS o arsênio em cápsulas para dar para o Renato, né? Que nem tretinoína, você tem? Ah, não tem, teria que importar. Então, tu tá fazendo joguinho besta aqui comigo, querendo se achar? Mais mentira? Não chega toda a mentira que a gente já ouviu lá na outra instituição, vai continuar ouvindo mentira aqui? Não, mas eu não sou a médica que vou atender vocês. Ah, você não é? Então, por que você está fazendo aqui? Não, tô só no lugar do médico que vai atender vocês fazendo a sondagem, né? Ela estava fazendo a sondagem para ver com quem que ela estava falando, né? Porque entre eu e o Renato tinha muita divergência. E é claro que é para ele, paciente desesperado, com todo medo implantado, ele sempre ia escutar a medicina, mesmo que ela fosse totalmente contra a saúde dele. Mesmo que eles estavam. Vocês não têm noção da quantia de remédio que a gente filmou e jogou fora. Vocês não têm noção da quantia de coisa que a gente não tomou. Quantia de coisa que eu devolvi no universitário. E a certeza de tudo isso é que ele já não teria mais fígado, ele não teria mais estômago. E certamente aquele segundo câncer que é programado e o terceiro, para o caso dele, depois do tratamento da recidiva, teria estourado já muita coisa. A gente tem essa certeza. Se a gente coleciona esse tipo de experiência científica, que a gente realmente criou coragem para ver que aqueles protocolos era abusivo,
que essas pessoas não tinham conhecimento nem do que elas estavam fazendo, que a experiência delas era baseada na mutilação e num programa político e não num programa científico. Essa é a certeza que a gente teve. Claro que quando você ouve isso da médica que está assinando os laudos, papéis, você já fica mais desesperada do que quando a médica lá de Concórdia do pronto atendimento diz que a imunidade de um leucêmico, 90 mil plaquetas, caindo de uma semana para outra, que a questão de 30 mil era natural, estava melhor que a dela, para ver que ela não tinha noção do que ela estava falando, sabe? E por mais ligada que eu fosse em toda a situação, qual que era a minha habilidade com plaqueta caindo, leucemia, além de assistir todo o processo que eles detonavam o cara, zeravam o cara e depois deixavam o corpo restaurado à mutilação, além da primeira quimio, segunda quimio, terceira quimio. Quantos anos de experiência com isso que eu tinha? Eu não era expert, mas eles são os experts. E isso que os experts fazem. É isso. Então a gente tem que contar a história da outra ponta da linha e não da ponta do gargalo deles, porque da ponta do gargalo deles tudo isso é oficial, é o que faz, é o que tem. Segundo a chefa da equipe, é o que tem. Eu só queria o que não tem, né? Eu era muito chique para aquela programação social ali, né? Eu queria outras coisas. Na verdade, a única coisa que eu queria era que ninguém tivesse dado aquela coisa obrigatória quando ele estava lá no comércio trabalhando no frigorífico, e que ele era obrigado a ter feito e pegado dose marcada, como a própria médica disse, dose marcada. E como que tu sai de uma quimio dose marcada? E como que tu faz um arsênio? Que eles fazem você assinar um feixe de papel assim, se responsabilizando por todos os riscos para tirar o deles da reta, e você vai até o final e mantém o paciente de pé, forte, para não sofrer ainda a acusação desse mercado sanguinário, que nada tem a ver com saúde. Como que você faz? Me diz como que você enfrenta essa gente. Eles têm outro por dentro. Sim, eles têm. E a sorte do Renato é ter chegado ao ponto de pegar um médico que olhou para a mão dele bem trabalhada, de estar lixando um barco, né? E um médico assim que, como eles dizem mesmo, ele não tá nem aí para aquela corja, né? Que paga o salário dele, que ele diz certas verdades assim para o paciente, que faz com que o paciente se sinta que ali ele vai ao menos poder raciocinar sobre o que acontece com a própria saúde dele. E foram anos, e ainda não estamos no nível que chegaremos. Não estamos no nível que chegaremos. Mas a verdade sobre a leucemia, ela vai vir. Pouco a pouquinho a gente vai trazer, vai juntar os palitos, vai mostrar quanta gente que foi mutilada nisso aí e vai parar. Tem que parar isso tudo. E começando, aonde que a gente vai parar? Parar de encher aquele hospital infantil de criança com leucemia. Parando o quê? O que tem que parar para parar isso? Eu deixo a pergunta porque eu não posso falar a resposta, que a plataforma não deixa.